dia a todos. Eu agradeço a gentileza do convite de participar dessa mesa redonda e nós vamos falar no enfoque de métodos diagnósticos da doença do refluxo, quando ajudam, vamos falar da pH-metria prolongada. Bom, a doença do refluxo tem as manifestações bem conhecidas, como manifestações típicas, como pirose ou azia, regurgitação. Às vezes se manifesta com sintomas atípicos, como dor torácica, sintomas otorrinolaringológicos e pulmonares, e, às vezes, juntamente com todos esses, sintomas dispépticos que podem existir, mas não são apanágio da doença. A doença do refluxo, sempre, na sua investigação, se inicia com a endoscopia digestiva, que avalia as consequências da doença. E, quando se realiza esse método, se divide a doença em 3 grupos. A doença erosiva, que em torno de 35% dos pacientes apresentam, a doença não erosiva, em torno de 60%, a maioria, e a doença complicada por estenose, úlcera e esôfago de Barrett. A endoscopia avalia as consequências do refluxo e a pH-metria avalia a presença do refluxo em sua forma quantitativa e uma característica única da pH-metria, que é a possibilidade da correlação dos sintomas com a presença do refluxo. E existem 2 métodos, que é a pH-metria prolongada com fio, como se chama, e a pH-metria sem catéter, que é o sistema Bravo, que será abordada posteriormente. Bom, a pH-metria prolongada, como nós a conhecemos, que é bastante difundida, ela apareceu para fins clínicos em 1970, a década de 70, é a monitorização do refluxo ácido por 24 horas, paciente ambulatorial, e ela é capaz de quantificar o refluxo, a posição preferencial em que o refluxo ocorre e a correlação com sintomas, sendo considerado o método mais sensível e específico para a doença do refluxo gastroesofágico. A pH-metria prolongada ela pode ser realizada sem medicação, que nós chamamos de pH-metria diagnóstica, ou com medicação, em que ela é utilizada na vigência de inibidores de bomba de próton, então seria a pH-metria para avaliação, o controle do tratamento. As indicações da pH-metria em que ela contribui, baseada em evidências, seriam os sintomas persistentes após um tratamento clínico, com IBP ou cirúrgico da doença do refluxo, avaliação das manifestações atípicas e a avaliação pré-operatória em pacientes com endoscopia negativa. Então, é a pH-metria diagnóstica realizada sem medicação. Os antagonistas inibidores de bomba de próton devem ser interrompidos em torno de 7 a 10 dias, os antagonistas H2 em torno de 3 dias, os procinéticos por 24 horas e se introduz a catéter no estômago, onde o pH deve estar em torno de 1 e 2, e posiciona-se 5 centímetros acima do esfíncter inferior, previamente determinado pela manometria. Nos sintomas persistentes, quando nós analisamos pacientes com doença erosiva, a pH-metria pode ser anormal até em 89% dos pacientes, e na doença não erosiva, ela é anormal em torno de 60%, e nos 40% restantes, o refluxo pode estar dentro da normalidade, com a presença ou não de sintomas. As manifestações atípicas, como dor torácica e as manifestações supraesofágicas, fazem parte das indicações da pH-metria sem medicação ou pH-metria diagnóstica. Em relação à dor torácica não cardíaca, analisando um grupo grande de pacientes, o refluxo anormal pode ser encontrado, em média, em 37% dos mesmos. E é importante o índice sintoma positivo para a dor torácica, que aponta a possibilidade da dor torácica ter relação com o refluxo ácido. Já a pH-metria nas manifestações supraesofágicas, seja as manifestações otorrinolaringológicas, em que ela pode estar normal em torno de 53%, seja a asma e tosse em níveis mais altos, de 60% até quase 90%, o achado de uma pH-metria anormal define a associação com a doença do refluxo gastroesofágico. Bom, define a associação com a doença do refluxo gastroesofágico. Nossa experiência no serviço em tosse crônica, por exemplo, a pH-metria anormal em torno de 33%,
Mas a associação que é definida pela presença de esofagite ou pela pH-metria anormal, a causalidade só pode ser definida pela resposta adequada ao tratamento. E quais são os preditores de resposta? São objeto de estudo. Quais são os pacientes que responderão ao tratamento com inibidor de bomba de próton? Isso é um estudo interessante do grupo de Vaese, em que ele analisou 140 pacientes com tosse crônica, que foram submetidos a tratamento com inibidor de bomba de próton ou fundoplicatura, e em torno de 60% apresentaram melhora com o tratamento. Quais foram os preditores de resposta? Presença de regurgitação ou de pirose, a hérnia de hiato grande, acima de 4 centímetros, e pH-metria anormal, acima de 12% do tempo total de pH abaixo de 4. E a avaliação pré-operatória em pacientes com endoscopia negativa, também a pH-metria sem medicação ou pH-metria diagnóstica. Nós sabemos que a pH-metria na doença do refluxo não erosiva é anormal em torno de 60% e normal em 40%. E sabemos também que o grupo que apresenta refluxo anormal tem boa resposta ao tratamento e o grupo que apresenta pH-metria normal, em torno de 30% a 40%, respondem mal ao tratamento porque há outros fatores influenciando. E a pH-metria na doença não erosiva também permitiu identificar subgrupos em que a associação com pirose presente é o que nós chamamos de refluxo fisiológico sintomático ou esôfago sensível e hipersensibilidade ao refluxo, e a associação com pirose ausente durante a pH-metria e que cai no grupo das doenças funcionais, sai do grupo da doença do refluxo e é intitulado de pirose funcional. E aqui está, quer dizer, o paciente que apresenta refluxo dentro da normalidade, azia não coincidente, que é a pirose funcional, e a azia coincidente, que é o refluxo fisiológico sintomático, também chamado esôfago sensível. Em relação à pH-metria de 2 sensores, durante algum tempo se fez muita pH-metria com 2 sensores para avaliação de queixas otorrinolaringológicas ou queixas pulmonares. O primeiro grupo que fez isso foi um grupo de James Kaufman, em que ele estudou um grupo grande de pacientes que apresentavam queixas faringolaringes, em que ele encontrou a pH-metria anormal distal em torno de 60% dos pacientes e a pH-metria anormal na faringe em torno de 30%. Então, a partir daí, surgiram vários trabalhos qualificando a pH-metria de 2 sensores como importante na avaliação das queixas supraesofágicas. No entanto, os trabalhos posteriores começaram a questionar a validade da pH-metria de 2 sensores, porque, na verdade, o refluxo que chega até a faringe, ele não tem relação com a queixa do paciente, ele tem relação com a intensidade do refluxo distal. Quanto mais intenso o refluxo distal, mais a possibilidade dele atingir a área faringolaringe. Então, a pH-metria proximal teria pouco valor em discriminar pacientes com queixas supraesofágicas daqueles que não têm essas queixas supraesofágicas. Depois, outros questionamentos vieram, como, por exemplo, onde posicionar o segundo sensor, no esôfago proximal, no esfíncter superior, na faringe, quais seriam os valores normais a utilizar e qual o local melhor que discriminaria os pacientes dos controles. Então, por essa razão, o último consenso de 2007 faz crer que não haveria evidências que suportem o uso de rotina da pH-metria de 2 sensores na prática clínica por essas razões. E aí surgiu o hashtag, quer dizer, a pH-metria de faringe, que é um catéter colocado na nasofaringe, é um método pouco invasivo, e os estudos preliminares teriam dado benefícios em pacientes com suspeitas de refluxo faringolaríngeo e seria preditor de bons resultados cirúrgicos nos pacientes com as manifestações supraesofágicas e com em relação à pH-metria proximal. E a pH-metria de faringe negativa, esses trabalhos iniciais diziam que os sintomas não deveriam ser atribuídos ao refluxo. Aí, à medida que a coisa foi evoluindo, começou-se a observar uma falta de consenso em relação a valores normais, o que seria normal em cada um dos trabalhos, e os estudos com impedância
associada, que mostra o bolo entrando, o bolo saindo, começaram a demonstrar resultados conflitantes, e aí a necessidade de estudos controlados começou a questionar a validade. E um trabalho recente, bastante recente, em pacientes gastrectomizados, 10 indivíduos gastrectomizados, demonstrou refluxo ácido anormal na faringe em 60% desses pacientes, mostrando que a pH-metria ou Restec da faringe não seria útil para decisões diagnósticas e terapêuticas. E, finalmente, as indicações da pH-metria na vigência de inibidor de bomba de próton. Então, ela seria útil em pacientes com sintomas refratários e na avaliação da doença complicada, como, por exemplo, o esôfago de Barrett. A técnica da vigência de inibidor é importante que se cheque o uso do IBP e a dose, a hora que está sendo tomada. A introdução no estômago deve mostrar um pH em torno de 4 a 5 pela tomada do IBP, e ele é posicionado normalmente como a pH-metria tradicional, e é importante anotar o horário da tomada do medicamento para se certificar que o paciente está fazendo o uso corretamente. As perguntas que vêm são as seguintes: o que significam os sintomas refratários? Qual é a dose, o tipo de IBP que está sendo utilizado? E qual é o valor da percentagem do tempo total de pH abaixo de 4, considerado para a refratariedade? E a pergunta última é se seria necessário a monitorização do pH intragástrico. Então, os estudos europeus mais antigos falam que sintomas refratários seriam aqueles em que a resposta é inadequada ao inibidor de bomba de próton uma vez ao dia. Estudos americanos falam em 4 a 8 semanas de IBP 2 vezes ao dia, outros estudos 8 semanas 2 vezes ao dia, e, mais recentemente, um estudo europeu falando em 12 semanas de inibidor de bomba de próton 2 vezes ao dia, com persistência dos sintomas. Então, existem várias causas de sintomas refratários, né? E esse artigo, que é de revisão do Dr. Rimon Azan, fala nas causas de sintomas refratários, 4 a 8 semanas de inibidor de bomba de próton 2 vezes ao dia. E as duas que nos interessam para essa apresentação seriam o refluxo ácido residual e o chamado escape ácido noturno. Bom, o refluxo ácido residual e inibidor de bomba de próton em dose dupla aconteceria em 7% dos pacientes com sintomas típicos e apenas 1% dos pacientes com sintomas extraesofágicos. E qual seria o valor a ser utilizado para se considerar uma inibição ácida? Não existe um consenso ainda. Alguns falam que seria só a normalização do tempo total, ou seja, tempo total de pH abaixo de 4,5%. Um trabalho de Castel, que utilizou voluntários assintomáticos, na vigência de 40 miligramas de omeprazol durante 7 dias, falam em 1,6. E esse valor é muito utilizado por quem faz pH-metria, considerado inibidor ácida, a inibição ácida em quem tem tempo total abaixo de 1,6. E o índice de sintoma pode ser mais importante do que o tempo total, porque muitas vezes o paciente tem o tempo total reduzido, mas ainda assim apresenta sintomas. Este é um trabalho interessante em que foi avaliada a presença de sintomas persistentes sob medicação, tomando valores de referência elevados, como, por exemplo, tempo total de 5,5%, e foram estudados pacientes com sintomas típicos e pacientes com sintomas extraesofágicos. Observem que o refluxo ácido anormal, em quem fazia uso de inibidor de bomba uma vez ao dia, chegou a 33% no grupo com sintomas típicos e 31% com sintomas supraesofágicos. E, quando se utilizava a dose 2 vezes ao dia, 9% com sintomas típicos e 2% com sintomas extraesofágicos. Quando se reduzia o valor de referência para aquele utilizado pelo grupo de Castel para 1,6, os valores aí estão 47% e 30% para 47% e 37% para inibidor de bomba uma vez ao dia e 30% e 9% para inibidor 2 vezes ao dia. Então, é importante saber qual é a dose que está sendo utilizada e se está sendo tomada de forma adequada. E um trabalho mais recente com impedância pH-metria fala em 0,4% tempo total
E aí a pergunta que fica é se pode transpor resultados de voluntários saudáveis em uso de IBP para pacientes com refluxo em uso de IBP. É a pergunta que fica para a discussão. Quais são os valores que nós devemos utilizar para se considerar uma inibição ácida? Isso é o que nós gostaríamos de ter, né, o paciente com inibição ácida, índice sintoma negativo para pirose, quer dizer, não é o refluxo ácido que está em jogo. E, finalmente, o escape ácido noturno. O que seria o escape ácido noturno? Na verdade, o escape ácido noturno ele é definido pela acidez gástrica. A definição é acidez gástrica noturna contínua por mais de 60 minutos. E ela ocorre em torno de 50% a 80% dos pacientes em indivíduos sãos em uso de inibidor de bomba 2 vezes ao dia. Mas o importante saber não é se existe o escape ácido dentro do estômago, é se esse escape ácido está vindo para o esôfago, né? Isso é que é importante, foi muito bem comentado em alguns trabalhos. Então, para se ver o escape ácido dentro do estômago, seria necessária a monitorização do pH intragástrico e intraesofágico simultâneo, que se faz com catéter de 2 sensores, com distância de 15 centímetros entre eles, sendo que o proximal é posicionado normalmente a 5 centímetros acima do esfíncter inferior e o distal 10 centímetros abaixo, posicionado no fundo gástrico. E a pergunta, é necessário, então, monitorizar o pH gástrico quando nós estamos realizando a pH-metria na vigência de IBP? Aí os trabalhos demonstram que existe uma pobre correlação entre os episódios de refluxo no esôfago e a acidez intragástrica. Muitas vezes a acidez intragástrica está presente, mas o refluxo não atinge o esôfago. E o pH intragástrico acima de 4, sob supressão ácida, atinge resultados tão variáveis como 0 até 90%. E existe também uma limitação técnica, porque a pH-metria avalia apenas o pH e não avalia o volume do conteúdo ácido. Então, os estudos também são bastante conflitantes a respeito de sua importância, e o último consenso acha que não é recomendável o uso rotineiro da pH-metria intragástrica para a realização da pH-metria na vigência de IBP. E, finalmente, a avaliação da doença complicada, principalmente com o esôfago de Barrett. Nós sabemos que o esôfago de Barrett não regride com o tratamento. Admite-se que o controle do refluxo ácido possa ter algum papel na evolução da doença. Os pacientes que têm esôfago de Barrett, muitas vezes, ficam assintomáticos e ainda com persistência de refluxo. E seria recomendável a vigilância da inibição ácida, ou seja, a pH-metria na vigência de inibidor de bomba de próton. Seria recomendável a pH-metria pós-operatória, porque é frequente o paciente ficar assintomático e permanecer com refluxo, embora não haja consenso a respeito de quais os intervalos em que se realizaria a pH-metria. Então, essa paciente nossa, com pH-metria mostrando refluxo 0 na vigência de uma dose até baixa de omeprazol, um outro paciente com refluxo noturno no esôfago, né, durante 1 hora, na vigência de inibidor de bomba de próton. Um outro caso em que o paciente teve recidiva de sintomas após cirurgia laparoscópica, mostrando um refluxo anormal na posição supina, e outro em que havia inibição ácida pelo tempo total de pH abaixo de 4, menor de 1,6, ou seja, em torno de 1,3. E, mais recentemente, o uso de múltiplos canais de monitorização do pH esofágico poderia ser utilizado para a avaliação do refluxo ultradistal. Isso é um trabalho do grupo da USP, em que 11 pacientes com esôfago de Barrett submetidos à fundoplicatura foram analisados. Então, foram 4 canais, o primeiro, tradicionalmente, 5 centímetros acima, o segundo, 1 centímetro acima do esfíncter, o terceiro, dentro do esfíncter, e o quarto, intragástrico. E o que se notou, como seria de esperar, uma maior exposição ácida nos canais B e C, 1 centímetro acima e no próprio esfíncter inferior. Então, sumarizando, pH-metria, quando é que ajuda? A pH-metria sem IBP pode ser utilizada nos sintomas persistentes, nos sintomas atípicos. Pacientes com IBP na pH-metria para os sintomas refratários e para a doença complicada. Não há consenso sobre
os valores de inibição ácida. A pH-metria de 2 canais de faringe é de uso controverso, a pH-metria intragástrica possivelmente desnecessárias e a de múltiplos canais tem que ser utilizada em mais trabalhos para avaliar a sua verdadeira utilidade. Eu agradeço a atenção dispensada.